Olá, meus amigos, sejam todos uma boa noite. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver quem está aqui. Uma boa noite, Fred Mendes. Boa noite, Unicorp. Apenas busquem conhecimento. Michael Corleone, Angelique Miller, Thaia Silvana Ribeiro, minha esposa na moderação. Profeta Messias, boa noite. Michel Martins, João Batista Schermalt, Oleg T, Marcos Paludo, Profeta Messias está aí. Daniel Buriol, canal Rádio Amador, sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem aqui a imagem? Então tá bom. Tá me ouvindo, Cláudio? Boa noite. Tô ouvindo bem. Não tá me ouvindo? Ah, tá Tô atrasado. Eu ouvindo acho que meu som bem. tá chegando atrasado. Tá. O seu som tá atrasado. Marconi M tá atrasado. Marconi M Figueiredo, Chavissan, Yudi Rei, Vavi Rei. De acordo com o título, devo então rasgar a Bíblia. Essa questão aí, eu quero que você explique, Cláudio, essa questão dos gigantes da Bíblia e os gigantes mitológicos ou gigantes aí, apresentar uma distinção para o pessoal aí. O Diego Fanfa tá aí também. Diego Fanfa, boa noite. Marcelo Artissoni, Marcelo Gigi Ardissoni, Wan, uma boa noite. muitos inscritos do meu Seja canal aí muito também. bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Então, professor, essa questão aí que ele falou aqui, ó, rasga a Bíblia, então. Temos que rasgar a Bíblia? Os gigantes que se fala, tem várias interpretações para isso, né? Então, você tem os Néfilins aparecem na Bíblia, mas a tradução seria caídos, né? Os caídos, e não exatamente gigantes. Aparece em Na Bíblia você tem três passagens que aparecem em Néfilis, uma delas em Gênesis 6:4. Faz uma referência, mas a palavra é Néfilim, derivada do hebraico, que significa os caídos. Traduções da Bíblia é um assunto bastante complicado, né? Muito complicado. Então, as traduções de textos assim, muitas vezes elas são influenciadas por uma série de fatores históricos, geopolíticos, uma série de coisas desse tipo. Mas os gigantes que nós vamos tratar hoje são os gigantes do livro de Enoque, manuscritos do Mar Morto ali, né? Foram encontrados em 1947. Então, ali você tem o livro apócrifo de Enoque. Ele não é considerado no cânone dos livros da Bíblia. E se você puder abrir a apresentação aí, Isaías, tem bastante coisa para falar. Pode mandar. Deixa eu pôr na. Pode. Vou pôr na apresentação de slides. Então, Já está na tela. agora tá na tela? Está na tela. Tá, vou ter que fazer o contrário. Peraí. Peraí que eu quero trocar as telas aqui para poder ver, para vocês poderem ver o slide todo. Peraí, Isaías, vou compartilhar de novo. Tudo bem. Vou trocar as telas aqui. Vamos ver se dá certo. Seja bem-vindo, Sniper One. Beto
projeto Li. Pronto. Acho que agora vai. Sim, aí mesmo. Então aqui tem o slide completo. Vou voltar um pouquinho. Gigantes nunca existiram. Então, nunca existiram do título. Cientificamente, a gente evita a palavra nunca, né? Então, esse nunca significa não houve até agora uma única evidência da existência de gigantes, gigantes que a gente se refere do livro de Enoque, como já vou falar. Então, que seja ossos, qualquer coisa usada por esses gigantes, então onde eles ficavam, tinha ferramentas, porcelanas, coisas de nada, não há uma única evidência a esse respeito. Então, quando cientificamente a gente não tem evidências, a gente afirma como um fato de que aquilo não ocorreu. Então, não ocorreu a existência de gigantes por causa da falta completa de evidências. É a mesma coisa que eu falar, os unicórnios construíram a pirâmide. Gosto muito desse exemplo, porque é muito parecido com tudo que tem acontecido por aí. É simplesmente uma opinião das pessoas sem base científica alguma. Então, se eu falo, uma opinião minha, os unicórnios construíram as pirâmides. Tá, existem chifres de unicórnio em torno das pirâmides, você tem alguma evidência? A ciência trabalha com evidências. Não, não tenho. Então, é uma opinião sua, né? Se houver qualquer fóssil de gigante, coisas assim, que seja levado a autoridades especializadas no assunto para poder confirmar se aquilo é realmente de gigantes. Então, nunca houve nada disso. Aqui eu já. Então, esse nunca é nesse sentido de total falta de evidência. O histórico a respeito disso, você tem ali uma passagem do livro de Enoque, e as mulheres conceberam e geraram gigantes cuja estatura era de 300 cúbitos. Então, veja, estatura dos gigantes, 300 cúbitos. Cúbito é uma medida egípcia equivalente ao côvado bíblico. É a distância do cotovelo à ponta do dedo médio, equivale a aproximadamente 40 centímetros. Assim, 300 côvados seria o equivalente a 135 metros de altura. É desses gigantes que estamos falando, não de Golias, por exemplo. Golias tinha 2,80 metros e pouco, se não me engano, 2,87 algo assim. Então, Golias, perto desses, era um anão, né? Era um anãozinho perto de gigantes desse tamanho. É sobre esses gigantes que eu vou falar hoje. Inclusive, há muitas pessoas que dizem que os gigantes foram petrificados, que há montanhas que eram gigantes, coisas desse tipo. Isso não tem o menor sentido. Então, que sejam levantadas evidências e analisadas, né? Como se faz numa conversa científica qualquer, num debate. Senão vira simplesmente uma opinião de cada qual. Então, é sobre esses gigantes que eu vou falar hoje, os gigantes do livro de Enoque. Então, na Bíblia, há em Gênesis 6,4, como eu estava dizendo, uma referência a esses gigantes, mas a palavra é Nephilim. E Nephilim deriva do hebraico, que significa os caídos, não necessariamente gigantes. Entretanto, essa passagem é muito importante, porque disse que os antigos monumentos foram construídos por gigantes, esses gigantes do livro de Enoque. Claro, gigantes de 135 metros levantariam com facilidade ali as pedras para erguer monumentos e coisas assim. Mas a própria Bíblia, ela deixa explícito que homens não gigantes podiam escavar, esculpir, transportar imensas pedras para erguer esses monumentos. Você tem ali, em Reis 1, capítulo 5, que fala do Templo de Salomão, vários exemplos de homens construindo monumentos, carregando pedras, tudo isso feito por homens. As pirâmides foram feitas por homens. O Templo de Baalbek, com rochas de 1.500 toneladas, foi também erguido por homens, homens com a capacidade técnica da época. Muito se fala de que hoje não haveria, mesmo hoje não haveria a possibilidade de erguer esses templos. As pessoas não têm o mínimo conhecimento que hoje você tem guindastes que erguem 40 mil toneladas, né? Erguem 20 mil, 30 mil toneladas. Então, hoje a pedra de Baalbek seria a rocha de Baalbek seria um pedregulho, 1.500 toneladas hoje não representa nada em matéria de construção.
você tem guindastes que levantam cargas imensas. Mas naquela época as pessoas também tinham a capacidade técnica suficiente para fazer esses templos. A própria Bíblia, então, já diz, você tem inclusive em Crônicas 2 e Reis 2 também o túnel de Ezequias, ou túnel de Siloé, que tem 533 metros escavados na rocha sólida. Não foi feito por um gigante, porque ele não caberia ali, né, dentro do túnel. Além disso, no histórico aí, você tem Santo Agostinho, no começo dessa história, e em Cidade de Deus ele relata ossos gigantes encontrados que ele mesmo viu um imenso molar na praia de Utica, na Tunísia. Esse molar foi explicado no artigo que está aí. Então, veja que os povos antigos, eles viam um fóssil qualquer e não tinham conhecimento, né, sobre os antigos animais que deram origem a esses fósseis. Então, pode ser um mamute, pode ser uma preguiça gigante, né? Tá aí o artigo que explica muito bem essa história de Santo Agostinho, desse molar gigante que ele encontrou e que deu origem também, né? Fala-se muito sobre essa história de Santo Agostinho, tem vários outros relatos. Você tem o general Quinto Sertórios, que também teria encontrado um esqueleto de um gigante e enterrou de novo. Então, podemos considerar todos esses relatos e os vários elementos das mitologias do mundo que provêm de fósseis de animais, como eu disse, mastodontes, preguiças gigantes. Tem um trabalho interessantíssimo de uma paleontóloga, Adriane Meyer, que está aí. Ela já fez 20 anos de pesquisa, ela começou essas pesquisas reparando que os mapas com locais dos relatos de encontro desses gigantes, eram exatamente os sítios arqueológicos que se tem conhecimento hoje. Então, os relatos sobre esses achados estranhos eram justamente sítios arqueológicos. Então, veja na sequência. Aqui tem o trabalho dela, né? Dessa paleontóloga. Ela liga, inclusive, várias mitologias do mundo com esses achados fósseis. Então, pessoas da Grécia Antiga, pessoas da Roma Antiga, ou mesmo da cultura indígena americana, encontravam fósseis de animais e eles ligavam isso com seres de tamanho gigantesco, seres com aspecto humano, inclusive. Você pode confundir, pessoas daquela época podiam confundir o osso de uma preguiça gigante com o osso de um homem. Então, na sequência, você tem uma preguiça gigante. Então, esse seria o fóssil, o esqueleto de uma preguiça gigante. Veja, comparado com um homem aqui ao lado, ela é realmente grande. Não tem os 135 metros, é claro, dos gigantes do livro de Enoque, mas se você encontra um osso desse, uma costela, imagina encontrar uma costela, uma vértebra de um fóssil desse, você, é claro, vai imaginar que veio de um homem gigantesco. Mas é apenas um fóssil de uma preguiça gigante. Aqui você tem o molar de um mamute. Veja que o molar do mamute, ele é muitas vezes maior, aqui os molares, né? Do mamute, ele é muitas vezes maior do que o de um ser humano. Então, ao ver um dente desse, a pessoa imagina, nossa, veio de um ser gigantesco, um ser humano gigantesco, quando na verdade é apenas um fóssil de um mamute. Você também tem as fraudes, muitas fraudes e uso indevido de imagens. Então, quando as pessoas... Tem pessoas que fazem vídeos sobre gigantes da Tartária e, na verdade, o gigante veio de um filme B japonês, né? Aconteceu tempos atrás essa história. Isso. Então, é muito comum pegar qualquer imagem da internet e colocar ali sem fazer uma pesquisa escolar a respeito. Uma pesquisa básica já tira qualquer dúvida a respeito disso. Então, casos de evidências de gigantes se mostraram apenas fraudes grosseiras. Um exemplo mais conhecido é o gigante de Cardiff, descoberto em 16 de outubro de 1869 nos Estados Unidos, que apesar de ser uma óbvia falsificação, as pessoas pagavam e pagam até hoje para vê-lo.
foram feitas até falsificações cópias, né, da fraude que foi feita. Essa é uma imagem do gigante de Cardiff. Então, é nitidamente uma fraude. O dono dessa fazenda enterrou, fez, né? Ele fez esse gigante, enterrou ali, e depois fez toda uma cena para desenterrar e cobrava para as pessoas verem o gigante de Cardiff, mas apenas uma fraude grosseira. Tem uma foto muito difundida na sequência de a escavação de um suposto gigante que na realidade foi feito por um concurso, né, para um concurso de artistas digitais. Tem tudo que eu falo tem referências. Então tem todas as referências aí. Quando uma pessoa quer argumentar sobre qualquer assunto, é bom que ela use de referências. Né? Ah, não, encontrei aqui. Assim pode ser discutido, senão fica opinião contra opinião. Então tá aí a referência disso. A foto bastante conhecida, feita para esse concurso de artistas digitais, é esta aqui. Então, é uma foto muito conhecida, que seria usada como a foto de uma suposta escavação de um fóssil de gigante, mas, na verdade, é só uma montagem para um concurso. Não podemos nem dizer que é uma fraude. Isso foi feito só para um concurso. Repare nessa seta vermelha, que você tem o cabo da pá, mas não tem a pá. Só tem o cabo da pá. Né? Isso é muito comum em fraudes, coisas assim, a gente pega fácil. Então, veja que não tem o cabo da pá aqui. E tem todo o esqueleto e tal, que seria supostamente de um gigante. Não é. Quando você vê esse tipo de coisa, lembre-se que arqueólogos, eles não usam pás e picaretas nas escavações para lidar com ossos delicados. Não tem o menor sentido. Então, chega num ponto da escavação que são usados pincéis, né, para tirar ali a terra, a areia, para não danificar o osso. É muito comum você ver essas falsificações de fotos, as pessoas usando pá, picareta em cima do esqueleto. Isso não tem o menor sentido. Então, aqui falta, inclusive, uma parte da pá. Nitidamente, uma montagem. Tem imagens que são muito usadas, né, como as de gigante, como se fossem de gigantes. Uma delas é essa. Né? Na verdade, isso não é um crânio, isso é uma construção feita para poder dar aula. Né? Então, é um crânio didático, na verdade, tem todas as referências. Exemplo dos primeiros modelos usados para ensinar neuroanatomia são mantidos em Harvard pelo Centro de História de Medicina da Biblioteca de Medicina Caldwell e pela coleção de instrumentos científicos históricos. Então, o que é mostrado muitas vezes como o crânio de um gigante foi construído por seres humanos para dar aulas de anatomia. Uma pesquisa escolar já revelaria isso, né? Então, não há grandes dúvidas. Basta você pegar a imagem, né, e comparar procurar pela internet, você vai achar a fonte dessas imagens. Essa é uma imagem muito usada como uma prova da existência de gigantes. Na verdade, é apenas um crânio didático, para fins didáticos. Aqui também, veja que esse esqueleto, é claro, não é de um gigante. É uma escultura feita pelo artista aqui, Gino de Dominicis. Esse Gino de Dominicis, ele que fez essa escultura. Veja que o nariz não tem nada a ver com, mas era comum nas obras dele esse nariz. Então isso não é o esqueleto de um gigante, é claro, é apenas uma obra. É uma criação artística. Esse artista já morreu, inclusive. Está aqui a fonte a respeito disso também. Aqui também criações artísticas que estão em exposição, na exposição de arte do Museu de Nápoles. Então, isso não é o crânio de um gigante, ali não é o fêmur de um gigante, ali também não é a mão de um gigante. É apenas uma criação artística mostrada em um museu, feita por seres humanos. Um outro caso de uso indevido de imagem ou tentativa de mostrar que existem gigantes é essa daqui, o anão e o gigante no Museu Mita,
Veja que, ao comparar um anão com uma pessoa muito alta, é claro que ele vai parecer muito mais alto do que é, né? Também é muito comum esse tipo de coisa. Então, aqui fala-se de pessoas altas, né? É um assunto que nós não estamos lidando hoje, pessoas altas, pessoas de 2,40 m, 2,50 m. Mesmo essas pessoas têm graves problemas de saúde. Imagine um gigante de 135 metros. Então, aqui, só para ilustrar, quando você tem uma pessoa muito alta e uma muito baixa, esquece a pessoa de estatura normal. Pega só a muito alta e a muito baixa. Ela vai parecer muito maior do que é. Esse tipo de coisa se usa bastante. Essa é outra montagem que se usa como suposta evidência de gigante. Na verdade, a foto real veio de um cemitério de crianças, um cemitério clandestino de crianças. Então, o uso dessa imagem, inclusive, é de um extremo mau gosto, né, para dizer o mínimo, usar a imagem de um cemitério clandestino de crianças para fazer uma montagem para dizer que são gigantes. Veja também o uso da pá aqui ao lado do crânio, isso arqueólogos não fazem de forma alguma. Usar pá e picareta né, num sítio arqueológico próximo de um fóssil, de um esqueleto, não se faz. Está aqui a fonte também a respeito disso. Essas imagens são muito mostradas como evidências de gigante. Então, a pessoa que quer defender esse tema precisa ter pelo menos um mínimo de capacidade de pesquisa, né? Não pegar qualquer imagem ali e já falar que é a evidência que ela procura. Não se faz pesquisa com viés de confirmação. Quer dizer, você não faz a pesquisa focando exclusivamente no que você quer provar. Você vê vários pontos de vista e analisa. É assim que se faz qualquer pesquisa. Existe também o boato sobre o Instituto Smithsonian. É discutido muito sobre quem quer falar sobre gigantes, que haveriam ali pesquisas e que foram destruídos vários esqueletos de gigantes. Então, em 3 de dezembro de 2014, o World News Daily Report publicou um artigo intitulado Smithsonian admite a destruição de milhares de esqueletos humanos gigantes no início de 1900. Isso, é claro, não tem o menor cabimento. Então, nesse artigo, o site relatou que o Smithsonian Institution conspirou para suprimir informações que provam a existência de gigantes. Acontece que o próprio jornal, o próprio Daily Report, fez uma isenção de responsabilidade, dizendo que eles tratam exclusivamente com ficção. Está aqui, ó. Então, sobre o Smithsonian, que é um assunto bastante dito, né, sobre gigantes, está aqui, em aspas, exatamente o que o próprio World News Daily Report falou, que eles são uma publicação de notícias e sátira política que pode ou não usar nomes reais, muitas vezes de forma semi-real, ou principalmente fictícia. Então, todos os artigos de notícias contidos são ficção e presumivelmente notícias falsas. Então, não é para levar em conta o que disse esse jornal nas palavras deles mesmos. Fisiologia. Entramos agora na parte de fisiologia dos gigantes, né? Por que seria impossível a existência deles? Impossível a existência de gigantes. De uma forma, explicando biologicamente. Então, deve-se considerar os limites fisiológicos da espécie humana ou mesmo mutações, como bem mostra o físico Geoffrey West, que aplicou o uso de fractais em estudos de sistemas complexos à fisiologia humana. Então, esse físico, Geoffrey West, ele estuda sistemas complexos, como cidades, companhias, uma série de coisas que crescem muito. Então, ele procura os limites desse crescimento, inclusive os limites de crescimento de uma cidade, e também trabalhou com a fisiologia humana usando fractais. E ali ele mostra que é impossível, a partir de um certo ponto, crescer mais o corpo humano. Então, as coisas têm limites. E esses limites é como um castelo de areia. Você não consegue construir um castelo de areia gigantesco, porque ele vai ruir com o próprio peso. Então, é o que aconteceria com o gigante essencialmente. Vou explicar detalhadamente.
mas o gigante ele ruiria, ele desabaria com o próprio peso. Não tem a menor possibilidade de existir criaturas de 135 metros de altura. Então está aí a obra dele. Se alguém quiser consultar, do Geoffrey West, é bastante interessante o uso de fractais que ele faz na explicação dessas várias escalas. Você tem a lei do quadrado cubo, de Galileu. Então, Galileu foi o primeiro se não me engano, o primeiro a trabalhar com isso. Então, um aumento de altura de 10 vezes aumenta as áreas das superfícies em 100 vezes e os volumes em 1000 vezes. Assim, mantendo-se a densidade, que é massa sobre volume, a massa corporal também se torna cerca de 1000 vezes maior. A densidade do corpo humano é um pouco maior que a da água. Pode-se pensar que o ser humano ele é muito denso. Não, porque nós somos constituídos principalmente de água, né? Mas tem ossos, tem isso, tem aquilo, tudo bem, mas em média a densidade do corpo humano ela é um pouco maior do que da água, por isso que a gente tem a tendência de afundar, né, se não souber nadar. Então, 1,07 é mais ou menos a densidade do corpo humano. Quando você tem o crescimento de um ser vivo, para mantendo-se as mesmas proporções e a mesma densidade, acontece um monte de fenômenos que impedem um crescimento exagerado. Então, veja, comparado a um homem de 1,80 e 80 quilos, um gigante de 135 metros, justamente aqueles do livro de Enoque, teve um aumento linear de 75 vezes. Então, veja, um aumento linear corresponde ao quadrado para um aumento de área e ao cubo para um aumento de volume. Então, comparando um homem de 1,80 m com o gigante do livro de Enoque, que tem 135 metros, houve um aumento de 75 vezes. Ou seja, um aumento de volume de 421.875 vezes. 420 mil vezes aproximadamente teve que aumentar o volume de um homem, comparando um homem de 1,80 m com um gigante de 135 metros. Então, para manter sua densidade, o gigante deve ter uma massa de 33.750 toneladas. Então, o nosso gigante aí do livro de Enoque, de 135 metros, precisaria ter 33 mil toneladas. Considerando-se um elefante com 5 toneladas, você vê quantos elefantes seria, ou uma baleia azul com 18 toneladas, você vê a diferença. Então, 33 mil toneladas desse gigante é impossível se manter em pé. Vamos ver por quê. Então, está aqui a lei do quadrado cubo de Galileu. Veja que aqui a linha verde é o linear, a linha vermelha é a área, a linha azul o volume. O volume ele cresce muito mais rápido do que a área. Muito mais rápido. Aqui a obra de Galileu, né? Discurso sobre... discurso de demonstração matemática em torno a duas novas ciências. Então, está nessa obra, a lei do quadrado cubo, ali que ele fala sobre isso. Nós temos que a resistência para ser rompida, resistência de um material qualquer para ser rompida é uma resistência à tração, que não vai depender de sua altura, mas da área da secção transversal. Então, o que resiste tanto à compressão quanto ao esticamento é a área da seção transversal. Então, imagina que eu tenho, sei lá, esse pote aqui, tenho aqui um pote de palmito, que eu vou usar num experimento. Eu tenho um certo peso, uma certa força-peso em cima dele. Se eu aumentar muito esse peso, para não quebrar o pote, não adianta aumentar a altura dele, eu tenho que aumentar a largura. A área da secção transversal ela tem que ficar maior para poder suportar esse novo peso. Por isso que animais como rinocerontes, hipopótamos, elefantes, eles têm as patas muito grossas. O exemplo que eu coloquei aí é justamente de uma linha de pesca. Então, você pesca um lambari, você precisa de uma certa linha. Se for pescar um peixe muito maior,
não adianta aumentar o comprimento da linha, você tem que aumentar a bitola, você tem que aumentar a grossura da linha. A linha tem, para ser mais forte, você tem que aumentar a seção transversal. Acontece que essa seção transversal ela aumenta com o quadrado, enquanto o volume aumenta com o cubo. Quer dizer, uma coisa nunca alcança a outra. Também a resistência à compressão de um objeto, como o fêmur na coxa ou as vértebras da coluna, é determinada pela área da seção transversal. À medida em que consideramos seres maiores que o modelo, seus ossos naturalmente aumentam de tamanho proporcionalmente ao resto do corpo. Então, a menos que eles se tornem 10 vezes mais fortes por uma mudança na estrutura interna, eles vão falhar. Então, simplesmente, o gigante não aguentaria ficar em pé sobre as próprias pernas. 33.750 toneladas. Ele não aguentaria ficar em pé. Então, você tem um gigante deitado. Professor Cláudio. Diga. Professor, fora que no livro de Enoque, assim, eu já tentei procurar essa versão que fala de 300 côvados, mas pelo que eu tenho visto, por exemplo, um texto grego etíope fala de 3.000 côvados, que é pior ainda, né? Um negócio bem exagerado. Pior ainda. Você tem um gigante com 1 quilômetro, 350 metros. É mais absurdo ainda. Veja, existe um limite para o crescimento com a mesma construção. Você sabe que aqueles prédios, os arranha-céus mesmo, aqueles prédios muito grandes, eles são extremamente difíceis de ser construídos. Vai ter uma hora que não dá mais, não tem material mais suficiente para fazer, não tem um material que tenha a resistência suficiente para aguentar o peso do prédio. É uma coisa absurda. Então, aquele prédio em Dubai, ele tem quase 1 quilômetro de altura. Imagina a engenharia envolvida para fazer aquilo. É uma coisa absurda. E não dá para crescer muito mais do que isso, a não ser que faça uma pesquisa, se descubra um novo material para poder fazer, para poder ter essa resistência. Mas seres vivos, eles não seriam humanoides, não teriam a forma humana como a nossa, né? Eles teriam que ser monstruosamente deformados para poder aguentar tamanho e peso. E mesmo assim, a mobilidade deles seria extremamente prejudicada, né? Você tem a baleia, tem 18 toneladas, mas ela está no mar. Então, ela tem a vantagem de estar na água, tem o empuxo, tem uma série de coisas que facilitam, né? Ela se movimentar dentro da água. Assim que você coloca uma baleia em terra, ela morre. Não morre por... não, faltou água na baleia. Não, ela morre por um colapso interno. Os órgãos, eles ficam um sobre... Não tem mais... Ela não tem mais o empuxo da água para sustentar a baleia. Se ela encalhar, ela morre, né, na praia. Não, se ela encalhar, ela morre pelo próprio peso dela. Então, os órgãos começam a pressionar uns aos outros e o coração não consegue bater mais. Então, já falei sobre isso aqui. Sim. Então, para que haja um gigante, o coração deve bombear um volume 420 mil vezes maior de sangue. Os pulmões devem fornecer 420 mil vezes mais de oxigênio. Porque essas coisas fazem tudo parte do volume que aumentou do gigante. Então, o sangue aumentou em 420 mil vezes, o oxigênio aumentou tudo, né? Os rins devem filtrar 420 mil vezes mais volume de sangue. Os intestinos devem absorver 420 mil vezes mais nutrientes. Todos esses órgãos terão apenas um aumento de 5.625 vezes em suas áreas. Ou seja, é biologicamente impossível a existência dos gigantes do livro de Enoque. O que deve ter acontecido ali, porque me parece que a Arca de Noé teria o mesmo tamanho aproximado ali, 135 a Arca de Noé tem 300 côvados, né? Acho que na largura. 150, né? Isso, 150 por 30 por 50. Côvado, a Arca de Noé tem 150 por 30 por 50. 30 côvados de altura. É pouco isso, né, Isaías? É 300, tem que ver. Deixa eu pegar aqui. Pega aí as medidas da Arca de Noé, porque
Me parece que há um erro de tradução no livro de Enoque aí, uma coincidência É, com a... o livro de Enoque parece que esse 300 côvados tenta consertar aí mas ele é maior que a arca. Se você botar medidas iguais. E eis como fará, se o côvados é a altura de 30. Então o comprimento da arca toda é de 300 côvados. Eu não tô... Tá me ouvindo? Tá falhando os seus sons aí. Agora congelou. 300 côvados. Congelou? Congelou. Voltou? Vê se vai voltar aí. Voltou? Mas pode tirar. Pode remover Pode a tirar? transmissão do. Pode tirar. Então, Ficou melhor 300 agora. côvados é o comprimento da arca. Comprimento da arca, 300 côvados, segundo Gênesis 6,15. Então, aí você tem que no livro de Enoque é exatamente aqui, cadê? O livro de Enoque. Pode colocar? Não precisa. É 300 cúbitos, que é 300 côvados. Sim, veja, o tamanho do gigante do livro de Enoque é o tamanho da Arca de Noé. 135 metros de comprimento. Talvez tenha havido aí alguma espécie de coincidência, um erro de tradução, qualquer coisa assim, porque tudo bem, a Bíblia falar de pessoas altas, não, tinha o Golias, que tinha mais de 2 metros e tal, mas 135 metros não tem o menor cabimento. Isso já A faz Bíblia parte ela da mitologia. fala até de. A Bíblia fala até de povos que tinham uma alta estatura, né? Tinha alta estatura, assim, até um povo inteiro comum. Precisa ver o que seria Tá uma me alta vendo? estatura naquela época. Tá me ouvindo? Tá falhando um pouco. Então, você precisa considerar naquela época que era uma alta estatura. Qual era, dada uma população de determinado lugar, qual era a média de altura dessa população? Então, surge um outro povo que é, sei lá, 30 centímetros maior, para eles já é um gigante. Mas a palavra Nephilim tem esse problema na tradução. A tradução é caídos e não gigantes. E 135 metros, como há muitas discussões. Nos Estados Unidos tem Stephen Quayle, que é um famoso caçador de gigantes. É engraçado que tudo que ele acha não vai para análise, não vai para exame, não vai para nada. Ele acha um osso lá, não, isso aqui é de gigante e tal. Tá, foi feito algum teste, né? Passou por alguma perícia. Não, isso aqui deixa para lá e tal. Então não é assim que se discute ciência, né? Isso é apenas uma questão de opinião. Não, eu acho que existem gigantes ou eu acho que não existe. Né? Agora, se quer tratar a coisa de uma forma científica, você tem que ter evidências a respeito. E se você acha uma evidência, ela tem que ser analisada por quem está discutindo, pelo menos, né? Você fala, olha, eu tenho aqui um osso de gigante, deixa eu analisar, deixa eu dar uma olhada. Não, isso aqui não pode. Não é assim que se faz, né? Então, existe toda uma discussão a respeito de gigantes. Como nós vimos, não tem um sentido biológico nenhum. É impossível biologicamente a existência desses seres em qualquer ponto da história humana. Não tem o menor cabimento. Esses seres, eles desabariam pelo próprio peso. Então, eles teriam que fazer todas as funções que nós fazemos no nosso corpo para um volume absurdo, porque eles estariam sob a mesma gravidade que nós estamos, né?
Quando a gente leva um tombo, né? Uma pessoa de 1,80 m, 1,85 m leva um tombo, machuca. Imagine um gigante de 135 metros. Não tem o menor sentido. Então, essa é a minha Também apresentação. eles se, Gigantes. Mas fique à vontade, me pergunte o que eles quiser. se baseiam também. Sim. Já viu aqueles vídeos sobre livros gigantescos? Já viu? Livros. Livros? É. Eu já vi muitos conspiradores, né, utilizam essas imagens de livros gigantescos, de construção, portas gigantes, coisas gigantes. Quer ver? Assim, o fato de ter uma porta gigante não quer dizer que um gigante passaria por ela. Consigo. Aqui na minha cidade tem uma catedral que a porta deve ter uns 20 metros de altura, mas não quer dizer que passam gigantes pela catedral. Então, isso não quer dizer muita coisa. Nessas discussões todas, o que se repara é a falta completa de uma pesquisa básica. De onde veio essa foto? É muito deselegante pegar fotos ao acaso na internet, ficar mostrando para os outros como se fosse algo verdadeiro. Faça uma pesquisa antes. Essa foto veio daqui, então, não é o que eu quero. Essa daqui também é uma fraude, então, não é o que eu quero. Então, quer discutir um assunto qualquer, tem que fazer uma pesquisa básica a respeito, pelo menos, né? Uma pesquisa básica. É isso que a gente vê. Parece que a última agora no mundo obscuro é que o vento ele dobra a luz, o vento desvia a luz. É a última que se tem ouvido por aí. É algo extraordinário. O vento desvia a luz. É algo que eu vou falar no meu próximo vídeo. Eu vou falar justamente de refração da luz. Claro. Então, tem sido falado sobre isso, mas é uma coisa bastante simples, né? A gente, com um experimento muito simples, já acaba com tudo isso. Eu tenho aqui um ventilador, Isaías. Tenho aqui um ventilador, liguei o ventilador, tenho aqui uma lanterna. Veja, uma lanterna. Aqui. E eu vou, tá vendo a luz da lanterna, Isaías? Agora eu vou colocar o ventilador ligado aqui, ó. Sim. A lanterna apagou? Não. Desviou a luz da lanterna? Não. Não desviou a luz da lanterna. Então, tem se dito mas ele isso falou, agora. Mas o Scooby falou que tem que ser bem longe. Bem longe. O Scooby falou que tem que ser bem distante. Não. Uma luz bem forte, sei lá, tem uma regra. E um furacão. Tem que ser um furacão. Não, veja, é uma total. A gente aprende isso na primeira semana na filosofia, a gente aprende a diferença entre o que é essencial e o que é acidental. E isso é fundamental em qualquer estudo de qualquer coisa. Na ciência também se aprende isso. Então, as pessoas falam algo, qualquer coisa que vem à cabeça para provocar algum tipo de sensação, chamar atenção, mas não tem, sabe? Não tem sentido. O que é essencial na refração da luz? O essencial é a diferença de densidade de dois meios. Só isso. Então, a luz passa por um meio de certa densidade, passa por outro de outra densidade, vai mudar a direção da luz, muda a velocidade da luz e ela sofre um desvio. Simples assim. Agora, pode haver influência do vento para desviar a luz? Olha, o vento ele pode levar certas camadas de ar, né, quentes ou frias para determinados lugares, e ali você pode ter um desvio, mas não foi o vento que provocou o desvio da luz. O que provocou o desvio da luz foi a diferença de densidade das várias camadas. Então, é simplesmente diferenciar entre o que é essencial e o que é acidental. É como falar que você explica a densidade invertida por conta de uma miragem. Isso não tem o menor sentido. A miragem ela é pontual. Ela é algo que acontece no mundo todo. Eu olho pela minha janela, estou vendo uma miragem. Não, isso não tem o menor sentido. É diferenciar o que é essencial do que é acidental. A exceção não faz a regra. É a regra que faz a exceção.
né? Então, você tem certos eventos, eventos isolados não fazem uma regra. Mas isso é argumentação básica, né, Isaías? Quando a pessoa tem uma opinião formada e nada muda a cabeça dela, não adianta você argumentar com essas pessoas. Eu, por exemplo, já desisti. Então, o que é bom é a gente Tentando ensinar. achar aqui o. É bom a gente ensinar que existe essa. Aliás, Sim. nenhum dos meus experimentos aqui foi respondido. Nenhum dos meus experimentos sobre densidade foi respondido. E vou fazer, hein? Vou fazer mais aqui. Espero que essa semana saia. Novos experimentos sobre refração, sobre laser, né? Experimento com laser tem que tomar muito cuidado também, porque você tem a divergência do laser. Então, numa distância pequena, a divergência é pequena. Quando você usa o laser em muitos metros, já tem uma divergência enorme, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, são temas aí que a gente vai vendo pelo caminho e afirmações que não têm muito sentido. Ah, meu Deus! o- tem um superchat aí, ó. Pode ler aí. Não, não, pode ler você que é o dono do canal, Isaías, fica à vontade. O arqueólogo Chuca encontrou um pênis e uma chavasca petrificada. Professor seu vai dizer que isso não é real? Então, Eu vou trazer o Juca aqui no canal para ele falar sobre isso. então Para a gente rir. traga mesmo. Pede para ele essas imagens que eu mostrei, que são Explicar. Explicar nitidamente tudo. um uso indevido de imagens que saem de museus, saem de cemitérios. É lamentável, né? Usar imagem de cemitério clandestino de crianças para fazer fazer montagem para dizer que são gigantes. Isso é grotesco, é grotesco. Então, vai usar uma imagem, veja, né? Veja de onde vem, qual é o sentido, para que foi usada. Aquele crânio que é usado em aulas de anatomia, ele foi feito por seres humanos, né? Então, esses objetos petrificados que foram encontrados têm que ser levados para análise, viu? É só levar para análise e daí um paleontólogo, né? Parece que houve, inclusive, o convite do biólogo Alessandro, que é paleontólogo, ele se prontificou a fazer os testes a respeito para ver se era realmente um fóssil, né, ou não. Então, é claro, quem lida com isso sabe, faz os testes e sabe se aquilo é um fóssil, é uma rocha, etc. Né? É claro, tem toda uma técnica atrás disso, como tem em qualquer uma das disciplinas do conhecimento humano, existe uma técnica a ser aplicada, né? O que acontece, que a gente tem visto muito, é a opinião da própria cabeça, baseada no quê? Na própria opinião. Então, um círculo vicioso, né? Onde a pessoa vive dentro da própria opinião e não tem contato com mais nada da realidade. É triste, mas tem acontecido muito, tenho visto muito. Então, nada E a afeta questão dos essa opinião. dinossauros, Cláudio? Ah, Hoje em o que dia o tem? pessoal está dizendo muito aí que dinossauro nunca existiu. Dinossauro. As pessoas dizem qualquer coisa que lhes vem à cabeça, né? Se pagasse imposto para dizer besteira, estava tudo pobre, né? Se cobrasse, né, imposto, olha, você disse tantas besteiras esse ano, tantas bobagens, você está devendo tanto, mas não existe. Então a pessoa não paga nada, a pessoa fala o que lhe vem à cabeça, sem prova alguma, né? Quando colocada frente a argumentos, ou evidências, experimentos, modelagem matemática, o que fazem? Muda de assunto. Ah, não, esse assunto não, isso não é importante mais, vamos falar de outra coisa. Aí desvia o caminho e tal. É, no mínimo, uma infantilidade, né? Uma desonestidade intelectual. Nada além disso. Então, é impossível qualquer debate com essas pessoas, como eu já tentei fazer, mas é impossível. Eu não perco mais meu tempo, porque você faz mal para a saúde mesmo, sabe? A gente, eu sendo como professor ainda há 35 anos,
não conseguir explicar o básico para uma pessoa, porque ela simplesmente não quer entender, então eu não sou obrigado a me explicar para quem não quer me entender. Então, Não acredito em cavalo, não acredito em gigante. Isso aí. Emerson, é assim mesmo. Não espere coerência. Não espere nenhuma coerência, é assim mesmo. Aliás, quanto menos coerente, melhor. Menos coerente, melhor. A intenção é, muitas vezes, causar, né? Causar um determinado espanto, uma curiosidade. A pessoa fala qualquer bobagem ali só para causar um espanto. Nossa, será que é mesmo? Mas é aquele argumento bolha de sabão. Quando você encosta, explode. Né? Não tem base nenhuma. É simplesmente uma opinião, e mal formada. Tá certo. Então é isso. Hoje a live foi rápida. Foi rápida. É sempre um prazer estar aqui. Quando alguém quiser refutar o que eu falei aqui, está toda gravada a live, peça para não mudar de assunto, para se ater ao que eu falei. Então, você tem a lei do quadrado cubo, quando uma coisa aumenta, aumenta linearmente, a área aumenta ao quadrado e o volume aumenta ao cubo. Então, por aí já é impossível a existência de gigantes. Teria que ter o mesmo funcionamento do corpo humano, com a mesma estrutura, a mesma densidade, né, dos ossos e tudo, o que é impossível, porque um aumento da seção transversal dos ossos teria que ser gigantesco para que o gigante ficasse em pé. Então, provavelmente um gigante deitado, talvez. Um gigante deitado. Talvez tenha existido algum gigante deitado, porque em pé ele não conseguiria ficar de jeito nenhum, né? Além disso, o cérebro, você tem que o cérebro de uma baleia, por exemplo, parece que o cérebro vai crescer junto e tal. O cérebro de uma baleia de 18 toneladas, ela tem 7,8, 8 quilos. O cérebro de uma baleia de 18 toneladas, a baleia azul, tem 8 quilos. E o cérebro de um homem de 70 quilos tem 1,5 kg. Então, veja proporcionalmente que o cérebro de uma baleia não é tão grande quanto o corpo dela. Então, não quer dizer que necessariamente o gigante teria também um cérebro gigantesco. Então, além de deitado, talvez ele pensasse muito pouco a respeito. E ainda, o gigante teria que ter um olho gigante, mas um olho, ele teria que ter um nervo óptico muitas vezes mais forte para aguentar aquela luz toda que entraria num olho gigante. Então, o olho também não funcionaria. Ou seja, o gigante ele teria que estar deitado, pensaria muito pouco, muito vagarosamente, e não enxergaria direito. E, além disso, qualquer comando que ele fizesse, a gente demora meio segundo, né, para um estímulo qualquer do cérebro ir para um músculo. Você tem aproximadamente meio segundo ali para acontecer isso, um pouco menos. O gigante, tendo um braço gigante, pernas gigantes, demoraria muito mais. Então, o gigante ele teria que estar deitado, não enxergaria direito, pensaria muito pouco e seria bastante lento também. Não vejo muitas vantagens nesse gigante. Não vejo mesmo. Então, eu quero que explique fisiologicamente a possibilidade, né? Se alguém vier ao seu canal falar a esse respeito, a possibilidade fisiológica da existência de gigantes, sem a opinião própria, né? Sem a opinião própria, que disso a gente já sabe muito bem como funciona. Então, com referências, olha, tem esse estudo aqui que diz que é possível fisiologicamente a existência de um gigante, né? Tem aqui essa prova da existência de um gigante, essa evidência da existência, que foi atestada pela fundação tal e coisa. Isso já seria um começo, né? Um começo de debate, um começo de conversa. Agora, não tem nada disso, é só a opinião de cada qual. Né? Não dá para levar muito a sério, não. Não se leva muito a sério. É o mesmo assunto das ondas do mar, da densidade invertida, de tudo isso, não dá para levar muito a sério. Não tem base nenhuma ali. Certo, Isaías? Espero que você tenha gostado. Tá certo. Isaías. Entendi. Positivo.
Pessoal, você que não assistiu a live, assista do começo. Eu queria convidar todos vocês a assistir meu vídeo editado que eu coloquei no canal. Eu sempre trabalho com lives, né? Mas agora eu quero começar a postar vídeos editados. Eu postei um vídeo sobre o livro de Tobias. Então tá aí no canal, assistam, né? Em breve farei outros também. E sobre literatura apócrifa bíblica, que eu pretendo fazer vários vídeos sobre esse assunto. Aí entra também o livro de Enoque, que é um pseudepígrafo, né? Que é judaico, e também vai entrar também nas minhas postagens. Essa questão dos gigantes, ela pertence a uma tradição aí. Existe um livro dos gigantes, entre os manuscritos do Mar Morto também, que faz parte aí do universo de Enoque, né? Dessa literatura aí, que é muito interessante. Quem é Tobias? Tobias é um personagem do livro de Tobias, né? Que seria o protagonista e filho de... Na verdade, o livro tem 2 protagonistas, e é um livro que faz parte do cânon da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa, não da Igreja Protestante. Então assista lá o vídeo que você vai saber melhor. Então é isso aí, professor Cláudio. Valeu. Isaías, espero que você tenha gostado. Foi aí o tema dos gigantes. Volto sempre que você me convidar, sem nenhum problema. Tem muita coisa para falar, para discutir. E o meu boa noite a todos que acompanharam até agora. Tem um super like para você aí. Tem um super chat aqui de última hora. Tem uns cientistas que supuseram que Davi lutou contra Golias e a conclusão foi que Davi levou vantagem, pois Golias seria desajeitado e lento. Ele poderia intimidar pelo tamanho, né? Claudemir pelo tamanho, poderia mesmo pessoas, seres humanos altos, muito altos, ele já tem vários problemas de saúde. Isso é mais do que documentado. Então, tem uma vida difícil. Muitas vezes, o homem mais alto do mundo tinha 2,80 metros e pouco, é o tamanho de Golias. Morreu com 2,70 metros ele tinha. Morreu com 22 anos. Morreu com 22 anos. Parece que era uma doença... Se eu não estou enganado, professor, era uma doença que ele não parava de crescer, né? Tem uma doença assim que ele não para. Sim, sim. Ele vai crescendo direto. Mas provoca uma série de outros problemas. Então, problemas ortopédicos, problemas de circulação, mais uma série de problemas. Então, o gigantismo é extremamente prejudicial à saúde do ser humano. Imagine, não tem o menor sentido um gigante com 135 metros. Isso é coisa de conto de fadas, né, gente? Daqui a pouco estão acreditando em fadinha, gnomo, né? Pelo amor de Deus, tudo tem limite. Então, tudo Sim. tem limite. Né? Eu espero poder falar de outros assuntos interessantes a esse respeito também. Eu quis mostrar principalmente a parte biológica, né? A impossibilidade biológica, o porquê dessa impossibilidade, e também as várias fraudes que são mostradas por aí. Gente, agradeço muito. Muito obrigado a todos por terem assistido. Tá certo, obrigado, professor Cláudio. Obrigado, Isaías. Valeu, até a próxima. Terminando a live aqui. Abraço a todos. Obrigado aí, Claudemir, pelo superchat. Obrigado a todos. Valeu. Tchau. Estou encerrando. Isso aí.